Olá, signo de Escorpião, seja muito bem-vindo aqui à página. Para você que está chegando agora, prazer, eu sou o Silas, quero te receber bem nessa leitura. Para isso eu peço que você se conecte aqui com esse momento, não fica dividindo tanto assim a sua atenção com outras coisas, para que você consiga perceber melhor as informações que são trazidas aqui nessa leitura, tá certo? Então vamos lá, sem mais delongas, signo de Escorpião, por gentileza. Peço aí a todos a colaboração de contribuir com a página, que seja com um like ou um comentário. Se não for inscrito, se inscreva. Escorpião, por gentileza, mentores. Escorpião, traz pra mim. Olha lá, Escorpião. Olha, 9 de copas no seu momento de vida atual. Existe algum tipo de realização pela qual você está vivendo. Algo que você esperou muito para ter. Pode ser uma situação profissional. Pode ser até para alguns, de fato, um relacionamento, né? Afrodite aqui abençoando, regenerando de alguma forma as tuas emoções dentro desse contexto. Porém, aqui tá me dando um aspecto, gente, como se você tivesse com um foco excessivo em alguma realização. Algo que você esperava muito. Sabe quando você fica pensando demais na situação? Algo que era para ser um sonho, uma realização te tira a paz, te põe num lugar de necessidade de conseguir cumprir com tudo isso. E aí você esquece de alguma forma do movimento natural da vida, do desenrolar dessa situação, você se põe em pressão. Isso aqui tá me dando um aspecto de uma revelação de sentimentos, coisas que não estão tão visíveis para você. E aí agora nesse contexto você está tendo a oportunidade de enxergar até as suas sombras, até a sua potência dentro disso, o seu alto amor, o alto sacrifício em prol de um sonho, um desejo. E aqui na sua leitura, né, a gente tá bem no coração dela, a gente vai falar muito sobre o 9 de ouros hoje, que é uma carta que fala sobre a independência, fala sobre a autorrealização interna perante os seus valores. Pode ser que alguns aqui estejam se sentindo meio que insuficientes, como se você precisasse de outras pessoas para que essa missão fosse realizada, para que o seu sonho fosse feito, manifestado. É como se você tivesse não conseguindo enxergar a sua potência dentro dessa realização. E é complicado aqui, porque no passado, com esse 8 de espadas, que caiu aqui invertido ainda, Escorpião, eu vejo você se sentindo muito acuado. Eu acho que você vem de um período onde você ficou muito preso, limitado, onde você esperou muito das pessoas, mas a visão delas, os comentários dessas pessoas, desses trabalhos, te fizeram se sentir contra a parede, como se você não tivesse certo de seguir a sua verdade, como se você não a tivesse, né? E aí é uma imagem que leva você para depender dos outros, ainda que seja num sentido de apoio, né? Ainda que seja um apoio de uma palavra, de achar alguém que tem um objetivo parecido porque você não consegue sozinho. Aqui eu vejo você esperando as tuas amizades chegar, a tua tribo chegar, alguém te dá essa força, né? E aí isso é um problema, por quê? Porque tá te bloqueando de ver a tua verdadeira independência. Tá assim na jogada, ó. Aqui são pessoas que não foram criadas, instigadas a olhar para o próprio poder, para a própria autonomia, né? E aí você pode estar também aqui até no seu consciente, tá? A carta da morte. É como se você estivesse vendo a vida se transformar, vendo coisas acabar, gente saindo da sua esfera de amizade, ou isso aqui é no trabalho, ou isso aqui é familiar, para alguns vai ser um relacionamento.
mas meio que a vida tá te obrigando a finalizar e recomeçar de alguma forma. Que se você não for recomeçar fisicamente, tipo assim, um novo trabalho, você vai ressignificar os seus movimentos dentro do mesmo trabalho. Você vai ressignificar a forma como você se enxerga dentro disso, né? Parece que está sendo forçoso aqui. E é engraçado porque a morte é a carta de Escorpião. Talvez seja uma relação, uma amizade, um contexto onde você dava muita importância, nutria muitos sentimentos, muitas expectativas. E agora você está vendo que talvez não seja só este o caminho, ou não somente desta forma. Agora você consegue perceber um pouquinho mais da sua autonomia, né? No seu subconsciente, Rainha de Ouros, é como se você já sentisse todo esse valor. Acho que você tem consciência de que você não depende, mas na prática você talvez ainda não tenha feito os movimentos de independência, aqueles que você acredita em você, que você investe em você e que você usufrui daquilo que foi construído de uma forma autônoma. Eu vejo muitos casais, por exemplo, né, que não conseguem se dissociar um do outro num sentido de ter autonomia na vida. Faz as escolhas sempre pensando no casamento, ou na amizade, na parceria, e acaba se deixando de lado, né? Agora aqui a vida quer isso, que você tenha consciência do teu valor, do teu esforço, da tua potência dentro do trabalho, da sua potência pela forma que você executa essa atividade laboral. Aqui parece que você tá numa fase de renovo. Você está renovando os sentimentos, você está renovando os conceitos sobre você, sobre a sua autonomia. E aí você ainda tá um pouquinho ali com aquele pezinho, mas e o outro, né? Ele não vai, será que ele não vai me validar? Será que ele não vai me apoiar? Será que a vida não tá me apoiando? Né? E aí fica aquela sensação de não estou pronto para partir. Não estou pronto para fazer essa viagem. Não estou pronto para seguir a minha própria jornada, Escorpião. Que é isso? Você percebe? Todo esse aprisionamento que foi feito na sua infância, aqui você não se sentia com poder para escolher, né? Acho que muito criticado ou muito desestimulado, fez com que você agora, na vida adulta, duvidasse do que o seu coração pede, dos movimentos que ele está pedindo para você fazer na vida. Mas, gente, a nossa trajetória, ela é definida pelo divino. É ele quem define os lugares por onde a gente pode passar. E se a gente está conectado, ainda que minimamente, né, o grão da mostarda, a gente está conectado com o nosso coração, a viagem é certa, o caminho ele se desenrola. Mas é preciso ter essa consciência do seu empoderamento. Aqui você está se vendo como um 10 de espadas, que fala sobre, Silas, eu tô no fundo do poço. Não, né, eu tô aqui vitimizado por esse contexto, com relação à minha família, ou com relação a esse trabalho, com relação a esse casamento, com relação a essa empresa que eu abri. Para cada um vai ser uma coisa aí, né, gente? É geral, mas em linhas gerais, é o fim da linha, ó. Você se sente como se tivesse acabado, como se você não pudesse mudar esse contexto, como se dificilmente uma divindade fosse aparecer e pôr um fim nesse sofrimento, nessa sensação de martírio. E não é verdade. Não é verdade porque a divindade não é algo que aparece fora, é algo que nós somos. Mas que isso só aparece também quando a gente se empodera. Quando a gente passa a ter consciência da nossa força,
da nossa independência, da nossa realização, do nosso senso de merecimento, né? A gente acaba abaixando a nossa cabeça ali para parecer mais humilde, ou para conseguir manter as amizades, ou para conseguir manter um casamento, para conseguir manter a ordem, né, na casa, na família. Não quero criar desavença, eu preciso dessas pessoas, eu preciso... Precisa mesmo, Escorpião? Será que você precisa mesmo? Ou será que você tá acuado do seu poder? Será que você não percebeu ainda o quanto que você é capaz, sim, sozinho? É capaz de construir, é capaz de investir, é capaz de expandir, é capaz de fazer bom uso daquilo que foi conquistado aqui. Aqui, eles estão pedindo para que você se conecte com o seu prazer, com a ideia do descanso. O que é o descanso para você? Como que você está fazendo uso desses recursos? Porque aqui é como se você estivesse usando seus recursos para os outros, o seu tempo, sua dedicação aos outros. Ou você está botando mais valor lá, na opinião das pessoas, do que na sua. E aí, cadê a sua divindade, né? Cadê o Ori iluminado? Quando a gente coloca o poder lá, a gente tirou daqui. Mas você sabe que tem algum contexto que não dá mais. Você sabe que continuar acreditando que você não é bom, que você não é fértil, que você não prospera, que você não tem o suficiente, já não dá mais pra ficar nessa terra, ó. A gente tem muito medo da morte porque a gente tem essa ideia ocidental de fim. E não existe fim, existe reinício. Sempre um reinício. E o reinício, ele sempre será próspero. Que é sobre a mudança da estação. Aqui ficou árido e seco. Hora de mudar. Hora de mudar minha consciência sobre mim. Hora de me ver mais fortalecido, mais iluminado, né? Então, aqui você está claramente vendo que tem algo que chegou ao fim. Ou que, da forma como vem sendo feito e vivido, não dá mais. Que agora você precisa se levantar com mais justiça, com mais dignidade, com mais integridade, honrando essa sua verdade perante a vida que você escolheu, ou perante quem você é de fato. Talvez as pessoas aqui não vão entender, né? Existe uma resistência na casa aqui da jogada que fala sobre os outros. Os outros te colocam numa posição de força. Olham para o seu contexto, né, sem a paz, sem a paciência, sem a amorosidade nas vidas próprias e espelham isso em você. Mas ao mesmo tempo, essas pessoas fazem isso porque sabem da sua força. E de alguma forma, ou invejam, ou desejam, ou não compreendem, mas sabe que existe. Porque toda vez que você entra numa batalha, você sai com mais consciência, você sai mais forte. Você sai com um senso maior sobre o seu próprio heroísmo, né? Você sempre acaba se provando da tua força. E aí a gente tá aqui com a Rainha de Copas, a sua casa de medos, né? Clarifica pra mim a Rainha de Copas. A Imperatriz. O Diabo. Pode ser que alguns aí tenham que enfrentar sentimentos ligados à mãe, ou sentimentos de não conseguir nutrir um propósito, coisas ligadas a um filho também para alguns. Existe um medo de não satisfazer seus sonhos dentro de um projeto, dentro de uma carreira, dentro de um reinado, né, que é a coroa aqui dela. E veja como isso não faz sentido, porque o reinado ele é construído a longo prazo. E ele é construído em nome do amor. Tudo aquilo que é construído em nome do amor sempre vai dar um jeito de prosperar. É igual uma planta.
A gente dá ali as condições de vida dela, o sol, a fertilidade, né, com adubação, a gente coloca ar, vento, a gente coloca água, tá nutrindo, tá dando condições. Então, é natural que isso se desenvolva, se desenrole. Não é uma questão de, ai, fulana, será que vai dar certo? Será que vai... Não, você tá investindo nisso. Se for uma relação, pode ser que não seja exatamente com aquela pessoa ou exatamente no tempo que você espera. Se for um propósito profissional, pode ser que isso demande um pouco mais de paciência. Mas não tem nada a ver que não dá certo. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Casa de aprendizado aqui com As de Copas. Entender que a amarela sempre traz pra gente as coisas. Ela também sempre tira, sempre limpa, sempre depura. Que as possibilidades são como a imensidão do oceano. Sempre há um novo destino a se conhecer. Uma nova profundidade de si a se descobrir. Há sempre um afago, uma regeneração para acontecer. Mas isso vem de nós pegarmos aqui a nossa taça e escolher do que preencher. Você preenche amor por você, Escorpião? Ou você preenche expectativas? Expectativas. Não. Expectativas é aqui o olhar dos outros, né? É lógico que é bom a gente mirar onde a gente quer chegar. Mas esse foco excessivo, essa insegurança de não sei se eu vou viver isso aqui, não sei se eu vou realizar aquilo ali. Como não? Se é a divindade que coloca no nosso coração os nossos sonhos e desejos. E por que coloca, né? Se não for para realizar. Então vai da gente também aprender a acalmar, silenciar o que a mente quer. Mente. Percebe por que se chama mente? Porque mente. A cabeça mente. As expectativas mentem. Nos põe num lugar de ilusão. E não daquilo que de fato é. Já é. Já está. Porque quando você coloca na sua cabeça, vou manifestar isso aqui, você sempre manifestou. Então onde está o poder de fato? Nos outros? Nas condições, nas circunstâncias? No que as pessoas prometem, fazem, dizem? Ou em você, dentro do que você constrói, dentro do que você investe, dentro do que você vai atrás? Tá aqui o poder. É importante que a gente faça os movimentos da vida, pessoal. Mas é mais importante ainda que a gente faça dentro dessa consciência de alto valor, de alto respeito. Às vezes a gente está tão próximo de conquistar algo, mas a nossa sensação de impotência, de dependência do outro, mina o poder. Tira o ingrediente da nossa magia. E aí o que nos resta? Nada. Tirou a divindade de nós, não resta nada. E aí aqui na sua casa do futuro, um 7 de copas, que fala justamente sobre Afrodite, ó, de novo aqui na sua leitura, apontando qual desejo você quer. É isso aqui que está na sua mente, ó. É isso que você deseja manifestar? Pois bem, concedo. Se isso aqui é fruto do seu alto amor, da sua autovalidação, se isso aqui te expande, te transforma, te renova, pois bem, eu concedo. Agora, se for só para suprir
essas falsas necessidades, essa falsa sensação de apoio, de que você precisa do outro, de que você precisa de contextos, de aprovações, de se sentir validado. Então, não. Então, você não sai do aspecto negativo de um 4 de paus, que é a falta da estabilidade, né? As 4 pernas da cadeira. Pode ser que você tenha ao teu lado aí pessoas que parecem também te apoiar, Escorpião. Mas é importante que você observe se esses comentários te reforçam uma ideia de fraqueza. Por exemplo, tal coisa não dá dinheiro. Tal coisa não dá dinheiro? Tá me desestimulando? Ao invés de dar palavras de amor? Então não, então peraí que eu faço acontecer o dinheiro. Não é o mercado que define se vai dar dinheiro ou não. Não é a X empresa que precisa me contratar. Não. Hoje em dia, pessoal, século XXI, a gente já tem condições de ter consciência sobre o nosso poder de manifestação, sobre ter escolhas de vidas coerente a quem a gente é. E não é o outro que vai dizer o que é certo, o que é errado, onde você deveria estar, que tempo que é, quando que vai ser, como que vai ser. Não é o outro que sabe. É o Ori. É você. Pode ser que alguns aqui estejam manipulando você, viu? Mas eu vejo você conseguindo se esconder, vejo você conseguindo virar as costas, pelo menos a um nível emocional de dar importância, para conseguir se ouvir mais, para conseguir se manter mais firme, mais convicto dentro do seu caminho. Você pressente, né? Que algo precisa ser mais valorizado dentro de você, que a sua beleza, que a sua saúde, que a sua rotina, que os seus talentos, merecem mais valorização e num nível interno, né, de sentir-se valorizado, de sentir-se poderoso, de sentir-se precioso. E não ficar deixando com que o contexto defina. Né? Porque daí você vai se sentir sempre acuado. A opinião do outro nunca... O outro, ele espelha na gente tudo que ele quer fazer da vida e não consegue. Não dá conta de ser. Mas você tem que ser aquilo ali? O personagem que te entregam pra ser? E tem que ser um personagem? Não dá pra ser real? Matéria? Visível? Eu banco? Entende? Se você banca, então ninguém tem que estar falando nada. E se falar, não tem que estar entrando. Que a opinião do outro tem que servir só pra ele. Mesmo que seja boa, mesmo que seja ruim, né? Às vezes a gente também fica se apegando a coisas. Mas tá me ajudando. Tá fazendo isso pro meu bem. Tá fazendo porque diz que me ama. Mas é o que você quer? É o que você merece? Isso é realmente um apoio? Ou isso é uma dependência? Uma expectativa? Cuidado de deixar os outros aí minarem teus sonhos, né? Fazer você ir realizar seus sonhos se sentindo culpado, se sentindo dependente, se sentindo fraco, acuado, despreparado. Não é verdade. Tem muito preparo aqui. Tem muita força de manifestação. Conselho final aqui para Escorpião. Conselho final. 10 de copas. Realização. Como é forte, né?
5 de ouros, 10... Não caiu invertido não, tá, gente? Virou na hora de eu virei na hora de pegar. Mas a gente pode ler também num sentido invertido. Que não, nesse momento aqui da leitura não vai fazer diferença, que é conselho final. 10 de copas fala sobre o fim do naipe das copas. A realização, a transformação do amor, daquilo que é valioso de fato. A hora que a gente se completa como divindade junto com aquilo que nos pertence, junto com uma relação, junto com um trabalho, um propósito. Mas essa realização, olha como você está se sentindo. Um mago invertido, 5 de ouros. Você está se sentindo carente, está se sentindo dependente, está se sentindo fraco. Esqueceu da sua divindade. Mas você é uma divindade. Suas emoções têm poder. Suas emoções abrem caminho. Seu sentimento de força abre caminho. Seu ori abre caminho. Você é uma pessoa que faz movimentações. Pessoa que anda, vai atrás, é um andarilho. Será que porque alguém parece estar com mais estrutura, porque alguém está com a casa formada, porque alguém tem um tal templo religioso, porque alguém se garante com 5 moedinhas, tem mais poder que você? Tem mais sabedoria? Tem mais estrutura? Será que você não está se usando, né, de aspectos muito terrenos para definir a sua divindade? Enquanto a vida lhe pede completude, sua sensação de satisfação vem de nutrir o seu propósito, tá, Escorpião? De se nutrir. Dar condições para que isso se torne vivo. Não só dentro de você, mas fora. As vivências. Aqui o seu aprendizado vai ser se dar essa nova chance. Se dar o renovo, a limpeza, o amor, a sensação de liberdade. Foque muito naquilo que te traz a sensação de liberdade. Liberdade, Escorpião. Liberdade naquilo que te realiza. Naquilo que faz você se sentir unido a algo maior. A alguém que de fato te completa. Ou, Silas, não tenho ninguém, ou não é o que eu quero agora, um casamento, sabe? Não tem problema, não precisa ser lida num sentido literal essa carta. Mas tudo aquilo que traz completude, poder, bem-estar, realização emocional. As coisas que lhe trazem realização emocional são suas por direito. Não é algo que alguém tem que conceder. É algo que o divino coloca na sua vida. Certo? Se fez sentido para você, deixa aí a sua comunicação no chat. Segue a página, dá um like e pô o vídeo aí. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo enorme.